Meus queridos, cá estamos nós para mais um vídeo. O meu nome é Diogo Borges e hoje tenho o privilégio de contar com a Brigitte Barcelos. Olá, Brigitte. Olá, Diogo. Tudo bem? E hoje vamos embora, Brigitte. Hoje vamos falar sobre um tema maravilhoso que é a astrologia e as crianças, não é, Brigitte? Vamos falar desta relação da astrologia infantil. Como é que a astrologia pode, obviamente, é uma introdução, mas como é que a astrologia pode nos ajudar a olhar para o mapa das crianças? A Brigitte também tem um trabalho que já vai partilhar muito interessante, trabalha com crianças diretamente. Então, tem experiência, não é, na primeira pessoa sobre este assunto. E, no fim, a Brigitte vai trazer ainda mais os exemplos práticos para nós percebermos como é que isto pode ser traduzido do ponto de vista prático. É isso, Brigitte? Esta é a É emenda de verdade. hoje. Diogo, antes de mais, obrigada pelo convite e é um gosto estar aqui contigo. É verdade que o tema da astrologia infantil para mim é fascinante, porque, como sabes, eu sou professora e, portanto, não consigo dissociar esta minha vertente da astrologia com a vertente de professora. Através de um mapa astrológico infantil, e quando falo infantil, isto pode ir até aos 18 anos, ok? Porque normalmente quando se fala de astrologia infantil, os pais, os educadores, associam muito às idades mais pequenas. E não é verdade. É verdade que é evidente que a astrologia dá para a parte infantil, a adolescência, para a parte adulta, mas sendo eu professora de artes visuais e acompanhando as crianças no percurso até ao 12º ano, eu alargo isto sempre até essa faixa etária. Através do mapa, nós conseguimos perceber a evolução, os estádios das crianças, os ciclos planetários e que influências ou que formas de evolução cada um dessas crianças vão tendo no seu desenvolvimento. Maravilha. Eu não sei se de repente eu até posso, podes vir a reforçar isso mais para a frente, Brigitte, mas antes de nós começarmos aqui a ver, a Brigitte trouxe aqui um PowerPoint para nos mostrar sobre este assunto, mas antes de nós abrirmos aqui o PowerPoint, eu gostaria que se calhar tu partilhasses, Brigitte, de que forma é que esta informação pode ser útil. Imaginando que eu sou um pai de uma filha, não é? Ou de um filho, e penso assim, olha, por que eu vou fazer uma consulta? Por que me interessa estar o mapa do meu filho? Então, do teu exemplo prático, contas uma história da tua vida, ou sobre ti, ou de uma pessoa que tu conheças, da utilidade da astrologia infantil. Porque é que é importante nós percebermos o mapa dos nossos filhos? Ora bem, Diogo, isto é assim, cada criança é uma criança, não é? É óbvio, cada pessoa é uma pessoa, e é como se às tantas um pai ou a mãe tivesse ali um ser que em termos de evolução, em termos de sentir, em termos de ação, em termos da sua necessidade de receber amor, por exemplo, por parte dos pais, que inicia muito numa fase inicial, hum, pode não haver aquela compreensão ou aquela empatia com aquele ser. Nós ouvimos nos dias de hoje muito falar na hiperatividade das crianças, essa parte, e eu uso muito esta parte como exemplo, que é, se temos um mapa de uma criança com uma energia muito, muito grande de fogo, é claro que nós temos que ter alguma noção e perceber que aquela criança tem que ir desgastar aquele fogo, fazer desportos, correr, subir às árvores, que hoje em dia não é assim tão comum, e portanto essas pequenas coisas podem marcar a diferença no desenvolvimento da criança e, nomeadamente, a nível dos pais, essa compreensão, perceber como é que a criança, ou o que é que a criança precisa para estar minimamente mais equilibrada. Então, este exemplo da hiperatividade é um exemplo crucial e bastante regular a nível de consultas, por exemplo, da astrologia, ok? Ou então os miúdos que são mais tímidos, imaginemos, e eu vou levar isto já para os trânsitos e para um mapa, imaginemos uma criança que nasce com o Mercúrio retrógrado, com ligações a Saturno, que sabemos que Saturno é o planeta que está associado às regras, à parte mais de estrutura e desenvolvimento a longo prazo. Se estas ligações não forem ligações harmoniosas, isto pode dificultar no início da aprendizagem, a falar, a escrever, a ler, e isto tudo ajuda o pai, os educadores também, não é? A compreenderem como é que podem se relacionar com aquela criança ou o que é que poderão fazer
para que a criança evolua de uma forma mais construtiva para ela. E então a Exatamente. astrologia infantil acaba por ser bastante vantajoso, claro, feito de uma forma profissional, com algum cuidado na relação com os pais, com o educador. Eu vou bater na parte do educador porque acho que a educação entre pais e o educador acaba por ser crucial. Exatamente. Então é como se fosse uma janela de conhecimento, não é? A partir do momento que nós ganhamos mais consciência sobre os nossos filhos, ou sobre os nossos, quem está ao nosso cuidado, de alguma forma, não é? Pode ser, por exemplo, um avô, um tio, Sim, quer dizer, sim, hoje em sim, dia, ou sim, mesmo ou mesmo um amigo, um padrinho, quer dizer, não é? sim. Perceber Pode ser como é que isso, hum, eh, como é que pode tirar melhor partido da evolução da criança, e ou ajudá-la, perceber não é? até em que estádio a criança está, o que é que poderá trabalhar mais, quais são os desafios, hum, ajudar aqui a encontrar estratégias que potenciem essa mesma criança, não é? Isso é espetacular. Então vamos lá ver este PowerPoint que a nossa Brigitte nos trouxe, da astrologia infantil. Brigitte, a palavra é tua, Brigitte, vamos a isso. Olha, Diogo, então, convém dizer que, pronto, isto acabámos de falar, que a astrologia pode desempenhar aqui um papel importante no processo educativo das crianças, e vou referir novamente que não é só de crianças, pode ser de adolescentes, porque isto vai até aos 18 anos, e ajudando os pais, os educadores, os encarregados de educação, ou as pessoas que vivem mais em proximidade com a mesma, a compreenderem profundamente o que é que a criança necessita para evoluir. É evidente que, e pronto, e estamos, julgo eu, a falar para pessoas com conhecimento astrológico, mas há quem não tenha, e que seja importante dizer que para calcular o mapa astrológico é preciso saber a data, a hora e o local, o mais preciso a hora da criança, e é com base nestas coordenadas que se calcula a posição dos planetas, das casas que estão associadas às áreas de vida e em que posição estão os mesmos signos. Eu diria que o zodíaco, este mapa astrológico, acaba por ser um cenário sobre o desenvolvimento da vida da criança. Vamos lá então ver o próximo. Vamos ao É próximo, sim. espetacular. Vai ser espetacular, não é? Nós pensamos como é que, através do mapa astrológico, nós podemos. Sabes que é uma história que me marca bastante no meu percurso astrológico e tu deves ter N delas, não é, Brigitte? Há uma história, eu vou partilhar contigo, que uma vez estava a dar aulas a uma aluna minha e ela tinha um problema com o filho. Realmente não se conseguia entender com o filho. E é uma história que eu conto sempre porque marcou-me o percurso sempre. É aquela história que, sabes, todos nós temos uma história, temos várias histórias em relação aos mapas e há sempre aquelas que ficam no nosso coração. E aquela ficou porque ela não tinha sentido com o filho, não conseguia conversar, etc, etc, etc. Quando começou a estudar astrologia, começou a estudar o mapa do filho e percebeu que o Mercúrio do filho, e não só o Mercúrio, o resto, ela tinha uma postura para a vida. A maior parte do padrão dela era muito mais pragmática, muito mais com mais características, e o filho tinha características exatamente opostas. Então eles Mais não se emocional. entendiam. Sim, eles não se conseguiam entender. Ela, por exemplo, dizia peras, ele entendia maçãs. E ele dizia abacate, ela entendia bananas. Então eles não se conseguiam comunicar, porque a perspectiva, o ponto de partida era exatamente oposto. E o que aconteceu? Entretanto, ela começou a estudar astrologia, percebeu o mapa do filho, melhorou o seu relacionamento. E há relativamente pouco tempo eu falei com ela. E que eu descobri? É que hoje em dia, quando ela tem uma dificuldade, pede a opinião ao filho, porque sabe que ela vai lhe dar um ponto oposto e complementar à perspectiva dela. Então Uhum. ajuda a encontrar soluções que, numa primeira análise, não estão dentro do prisma, do padrão de consciência. Então foi Dela. através do mapa astrológico que, pronto, mudou-se uma relação, não é? Mudou-se uma relação entre uma mãe e uma filha, uma mãe e um filho, de uma forma determinante. E é uma história que eu acho E, muito, muito interessante. e isso acontece com alguma frequência e alguma regularidade, não é? Porque nós sabemos, Diogo, que os pais projetam muito nas crianças
aquilo que eles gostariam que eles fossem, não é? Ou, pronto, numa fase mais da adolescência, quando é aquela parte para escolherem em que área vão estudar ou assim, há ali uma influência muito grande da opinião em relação aos pais. E a verdade é que cada um de nós vem com características únicas, gerais, diferentes. E é como se, para que haja aqui um respeito em relação ao outro, se compreendam determinadas características. E a astrologia infantil eu acho brutal, acho fundamental, até porque é nesta altura que a criança define a personalidade, define os gostos, define a forma de gostar, define a forma de estar na vida, as emoções, que se não forem bem compreendidas pelos os nossos tutores, os nossos pais, as pessoas que nos rodeiam, basicamente, não é? Pode criar ali algum, eu não diria traumas, não é? Que é uma palavra que hoje em dia está muito presente, mas fica lá guardado e numa fase adulta isso pode se tornar mais complexo, não é? Então, acho que é uma fase inicial que pode mesmo ajudar na relação mãe-filho, os pares, não é? Os pares em relação adulto-criança. E então a astrologia acaba por mostrar os ciclos de vida e dependendo da idade da criança, há ciclos planetários que têm mais influência ou menos influência. E depois à frente, com os exemplos, podemos perceber isto, porque os mapas que eu trago são mapas de crianças com idades totalmente diferentes, para percebermos até este nível de ciclo planetário quais são as influências melhores ou mais importantes daquelas idades. E é a partir dessas mesmas ações, emoções e o meio ambiente que o mapa acaba por contar uma história acerca da criança. É importante, quando se analisa um mapa da astrologia infantil, percebermos onde é que está posicionado o Sol, não é? Que é o signo solar, o muito conhecido com onde é que tens o signo, não é? De que signo és? Sabemos que não é assim. O ascendente, a Lua, sendo a Lua numa fase inicial crucial, porque é a Lua que nos fala da relação com a mãe, que nos fala da necessidade de nutrição, e sabemos que, de uma forma geral, não sei, se calhar, não sei se será bem assim, mas a parte da amamentação é extremamente importante, porque cria mesmo aqui a relação da criança, que é a lua com a mãe, o que é que ela necessita para ter segurança, para receber a nutrição. Nutrição também esta em termos de alimentação. Depois falamos de Mercúrio, não é? Mercúrio da aprendizagem, da fala, do desenvolvimento a nível de raciocínio. Planeta Vênus, que é um planeta que sabemos que está associado numa fase inicial. O que é que eu necessito para ter segurança a nível de amor? Como é que eu preciso desse amor, não é? Sabemos que há crianças que precisam de um amor mais emocional, sabemos que existem crianças que precisam de um amor mais racional, mais a explicar, sei lá, os sentimentos, que também é uma coisa importante nos dias de hoje. Depois temos a nossa ação, como é que, ou a nossa raiva até, não é? Que é o planeta Marte. Júpiter, muito associado àquilo que acreditamos, aos valores que nos são passados em termos familiares, e o Saturno, que são as restrições, os castigos que os pais podem impor na criança. Outra coisa que eu costumo muito frisar é que as crianças e os adolescentes de hoje serão os adultos de amanhã, e daí para mim a importância da astrologia infantil e de ser uma temática que eu gostava mesmo muito que, em termos de astrologia e nesta comunidade astrológica em que eu tenho o privilégio contigo de me estar a inserir, pudesse ser um tema mais falado ou
ao mais usado, mesmo a nível de escola. Eu acho que é o sonho, não é, Brigitte? É, Acho que 90% dos astrólogos que eu falo e alunos, quem é, é que quando. Eu adorava ver uma sociedade que a astrologia fosse ensinada nas escolas. Eu adorava ver uma sociedade. Eu acho que é tipo, não é assim, o objetivo da maior parte dos astrólogos e mas amantes da sabes, astrologia. sabes uma coisa engraçada? Sendo eu, pronto, diariamente lidando com esta camada, não é? É muito interessante porque a perspectiva deles é muito mais visionária e para eles falar nestas temáticas acaba por ser começar a ser uma coisa mais banal, mais frequente, não se calhar da nossa geração em que colocamos mais a parte racional ou a parte científica em cima da mesa. Então acho que a juventude de hoje em dia, e isto é sinal de que já estou a ficar velha, não é? A falar desta forma, está muito mais aberta a estas temáticas. Isso é muito bom saber. Um dia, né? Um dia, Dia todas um as dia. crianças saberão o seu mapa astrológico. Olha, para quem nos ouve, o Sol, a nível da astrologia infantil, está muito associado à autoexpressão da criança, o nível de potencial, o que é que a criança traz a esse nível. São as pessoas e os objetos com os quais ela própria se identifica. Sabemos que o Sol é uma figura masculina, não é? E, portanto, o pai está presente no mapa astrológico. É claro que eu estou a falar de um ponto de vista sem os aspectos ptolomeicos, não é? Estou a falar isto de uma forma mais pontual. Fala muito do perfil psicológico a nível individual da criança e é este o posicionamento do Sol, isto é, em que área de vida, casa ou signo ele está posicionado, fala do poder, do verdadeiro poder da criança. A nível de Lua, falamos muito, portanto, numa primeira abordagem do mapa astrológico infantil, eu acho que os primeiros pontos são o Sol e a Lua, porque lá está, o Sol fala-nos da figura do pai, a Lua fala-nos da figura da mãe, numa fase inicial. É evidente que o Sol, nós sabemos, Diogo, são as figuras masculinas, ou a nossa parte masculina, e a Lua é a parte feminina. Portanto, fala das emoções, fala das necessidades, daquilo que a criança precisa inicialmente. O instinto, como é que ela se sente, como é que ela. A segurança que ela precisa para se sentir confortável e evidente que a Lua fala também de uma parte mais inconsciente. Volto a referir que a área de vida, o signo e as ligações que faz com os outros planetas pode fazer toda a diferença, ok? Muito, muito, muito interessante, Brigitte. Deixa-me só fazer um apontamento, não sei se tu concordas comigo, mas se calhar, da minha experiência, muitas vezes, quando nós nas aulas e em consulta dizemos já o Sol pode representar uma figura masculina e o pai. E as pessoas têm dificuldade em fazer esta ponte, não é? Como é que o Sol pode representar o pai ao mesmo entidade? Então, esta ideia é arquetípica, não é? Não representa o pai, aquela pessoa, é uma percepção, não é? O que é que transmite aquela figura, o que é que vê naquela figura do ponto de vista simbólico? Será isto? Sim, 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 Concordas com esta sim. visão? Sim, sim. É a minha visão sobre essa perspectiva, sim. Maravilha. Então, vamos lá ver estes signos todos muito lindos. Isto é assim, e pronto, isto era só para dar a perceber que eu já falei que em termos de Sol e de Lua é preciso perceber em que signo está posicionado, em termos de elementos, não é? Porque é uma coisa básica em termos de astrologia, mas crucial também numa primeira análise do mapa infantil, que é perceber a quantidade de elementos, se a criança tem mais o elemento terra, se tem mais o elemento de fogo, se tem o ar,
se tem água, porque aí vai falar em termos de sol ou de lua, numa vertente mais emocional, numa vertente mais energética, numa vertente mais de perceber as palavras, as ações, nomeadamente, por exemplo, em termos de, sei lá, uma mãe que se chateia com o filho e diz, vai já para o quarto, não é? E há miúdos que vão para o quarto e cumprem aquele castigo a 100%. Há miúdos que não entendem, e então é necessário explicar porque é que vai para o quarto, o que é que fez de mal, e portanto a abordagem a cada um também vem muito nesta linhagem em termos de elementos, diria eu. Achas que sim, Boa. Diogo? Sim, esse assunto dos elementos é muito interessante e perceber que se calhar há crianças que vão entender esse tipo de proposta de uma forma mais pacífica, há crianças que vão se revoltar contra esse tipo de proposta, não Uhum. é? Então, se calhar aquilo que serve, por exemplo, eu estava a lembrar, quando eu era criança, se me mandassem para o quarto, isso nunca aconteceu, mas se mandassem para mim era um privilégio, não é? Dizer, vai para o, era tipo um benefício, não era mau ir para o quarto, era bom, porque assim podia estar no meu mundo, então é interessante, não é? Perceber que, mediante É, a característica, mediante os posicionamentos e tudo o que envolve o mapa astrológico, nós podemos perceber quais é que são as respostas simbólicas que aquele ser vai dar, não é? E pode realmente melhorar a relação, porque se calhar é aquele ponto de frustração que leva um pai a ter tipo de dar estas ordens mais impositivas, a frustração que vem acoplada naí, não é? Se calhar muitas vezes parte de não entendimento, do não diálogo, não é? De uma incapacidade de poder convergir nas ideais de alguma forma. Pelo menos eu acho, sim, sim, não sim. é? E, Ah, quer dizer, o adulto poder chegar à criança percebendo o que é que ela necessita para cumprir essas mesmas regras, não é? e é uma coisa muito Pode ser interessante e deixa, desafiante, isso é super exatamente. desafiante. E há crianças que precisam de ter umas regras mais restritivas, não é restritivas num ponto de vista de dano, não é? Que causa dano, mas seja mais, tenha um controle mais fino, mais dedicado, não é? Mais presente. Há crianças que tu dizes, vai estudar, e quer dizer, há crianças que nem precisam dizer para estudar, ela naturalmente já vai estudar. Então nem Ou sequer seja, precisa desse tipo, porque ela naturalmente já está alinhada com essa sim, energia. há crianças que é preciso dizer: "Vai brincar", não é? Porque há Exatamente. crianças que vêm com uma estrutura, não é? Vamos associar isto, sei lá, se tem um elemento terra muito presente no mapa, ou tem ou tem Saturno ali em Capricórnio, não é? Muito a impor regras, estas crianças precisam de, logicamente, brincar para contrariar essa mesma necessidade de Exigência. estar ali sempre no nível de exigência brutal. É isso, quando há pouco tu trocaste aqui, vou só voltar aí para trás para trazer esta frase, Sim, as sim. crianças e adolescentes de hoje são os adultos da amanhã, não é? Então, a partir do momento que tu formas, não é? Dada a consciência, transmite esse conhecimento, também pode ajudar a formar adultos com mais consciência das suas emoções, das suas habilidades, dos seus desafios, e Sim, é sim. muito interessante trabalhar dessa perspectiva. Agora, quando nós falamos destes assuntos, Brigitte, há sempre, normalmente, o nosso público é maioritariamente feminino, e Hum. normalmente, tanto pais como mães, agora também não vale a pena agora diferenciar. Diz, ai Jesus, eu não sabia disto, o que é que eu agora faço à minha vida, fiz mal até aqui, agora... Então a ideia nunca vem na ideia da culpa, é da consciência, Acho que não é? sim. É importante. Se Sim, até agora não sabias, mas a partir de hoje sabes que existe esta outra ferramenta, esta outra possibilidade, esta outra mais-valia para te poder usar nos teus relacionamentos sim, com os sim. teus E filhos. vamos sempre a tempo para melhorar, não é? Para aprender, para colocar novas estratégias no nosso dia a dia. Sim. Não E pela culpa, mas sim pela aprendizagem e pelo autoconhecimento, sim. exatamente, não é? Começar hoje é melhor começar de amanhã. E se começar de Sim, amanhã é melhor começar depois da manhã, não é? Então é sempre melhor começar a qualquer ponto da vida. Isto não há. Ninguém nasce ensinado. sim. Olha, estávamos depois, em termos de arquétipos, não é? Dos planetas, percebermos o que é que cada um, de uma forma, claro, mais óbvia, aborda. Pronto, Mercúrio fala-nos da comunicação, ou como é que a criança, numa fase inicial, vai começar a desenvolver as primeiras palavras, hum, quando vai
para o primeiro ano, sim, porque agora é primeiro ano, não é primeira classe, vai aprender a ler, como é que em termos de sentido de humor. É muita vertente lógica e analítica da criança e a relação com os irmãos, no caso deles existirem, claro. Depois temos Vênus, que fala-nos muito da parte do amor, da beleza das coisas, da expressão artística, como é que sente, o que é que acha bonito, o que é que não acha bonito, a relação de partilha e de amor com os pares, não é? Os pares inicialmente com a família, e é engraçado que nós estamos a falar muito em situação de pai e de mãe, e sabemos que há crianças que se calhar são educadas não pelo pai nem pela mãe, mas sim pelas figuras que estão mais próximas, ok? Por outro lado, temos o posicionamento de Marte, e Marte fala muito da parte física, da nossa força, da competição, da raiva, das ações, de como é que iniciam, da parte até desportiva, se gostam de educação física, se não gostam de educação física na escola, se têm estas competências. É verdade, porque isto depois é um bocadinho abordado a nível do mapa astrológico. O meu filho é super bom aluno em determinadas disciplinas, não é? Porque, sei lá, vamos a, sei lá, um Martin Touro, pronto, uma forma muito, muito Muito abrangente, simples, não é? muito Sim, sim, simples muito. esta. hum, Claro, um Martin Touro lá gosta de correr e de saltar à corda, não é? Gosta sim de ter aquelas metas, aqueles objetivos à sua maneira, não é? De uma forma, se calhar, não tão rápida como outros posicionamentos, mas se calhar é super bom aluno nas outras disciplinas, porque isto é uma coisa muito presente na astrologia infantil e quando os pais aparecem, ele é muito bom aluno nesta disciplina, mas educação física, e eu brinco um bocadinho com esta parte do É muito lado interessante. físico. Por outro lado, temos o planeta Júpiter, que nos aborda aqui muito a confiança da criança, as esperanças, o otimismo, as crenças até que são um bocadinho passadas em termos de família, e Saturno, aquele planeta mais velhinho no, num mapa astrológico infantil, não é? Que é aquela estrutura imposta, os castigos, as regras, as disciplinas, as limitações, que podem ser muitas vezes estas limitações levado a um extremo em termos de frustração, e de insegurança até da própria criança. Muito associo muito o Saturno quando as crianças estão na altura e nas fases de testes, não é? Obviamente que não só pelo mapa em si natal, mas depois os ciclos e mesmo os trânsitos que podem estar a interferir, pode dar para uma ligeireza em termos de sentimentos ou então para uma opressão maior. Exatamente. Vale porque é a pena reforçar isso que tu disseste há pouco, Brigitte, e é sempre, vou aproveitar esta ideia de Saturno. Sim, Então, se nós já sabemos que temos uma predisposição para sentirmos alguma restrição, alguma limitação, não é? Se calhar, expressão, não é? Expressão oral, olha, tenho dificuldade em comunicar, um sim, Saturno em Gêmeos, um Saturno no meio do céu, não é? Então, tenho dificuldade em expressar-me. Então, convém que esta criança, ou este ser, de uma forma geral, mas esta criança para em particular com a tua apresentação, desenvolve essa característica, não é? Olha, se calhar treino, tenho mais paciência, posso desenvolver essa competência que à partida está mais condicionada, e a mesma coisa com os outros posicionamentos. Então, a consciência dá-nos escolha, eu acho, não é? Então, a partir do momento de sim. consciência, nós podemos começar a desenvolver alguma coisa que faça aquilo Porque, melhorar. porque este é um assunto que eu considero delicado, no sentido que hum, a criança já se. Pronto, e nós sabemos em adultos que falamos disto. Eu senti que não tinha capacidade, eu senti que até era burra, não é? Quando é precisamente o contrário. Porque numa fase adulta,
aquela que era aquela criança que se sentia dessa forma, se calhar é uma criança que traz uma sabedoria e uma aprendizagem mais longa, mas com mais consistência, mais raiz, mas enquanto criança sentia-se o patinho feio em termos de aprendizagem, não é? Então isto, ajudar um pai, uma mãe, o que seja, quem estiver a acompanhar essa mesma criança, é fundamental, até para não impor regras no discurso que tem com a criança, por exemplo. Oh, anda lá, não fazes, nunca fazes nada, não fazes bem. Não, precisamente o contrário. Dar aqui um impulso maior, dizendo que a criança é capaz, dizendo que a criança com paciência chegas lá, consegues, e não pela vertente mais negativa até em termos de comunicação, não é? Isso faz toda a diferença. Faz, faz. Não é? Vai Hum, criar uma criança com mais suporte emocional e provavelmente um adulto com mais coragem, não é? Com mais e confiança, autoconfiança. sim, e isso é fulcral, eu acho isso fulcral. Olha então, temos aqui um mapa, o mapa 1, que é de uma criança que tem 5 meses, fará 6 meses este mês. Então, o que é que nós diríamos a um pai ou uma mãe numa fase inicial a olhar para o mapa? Para já é uma criança que tem um sol em escorpião, não é? E então a primeira abordagem seria dizer que esta criança será uma criança que será determinada, porque pronto, tem ali um mar de conjunção ao Sol em Escorpião, será de uma forma, uma criança bastante intensa, misteriosa, e então é preciso perceber que aqui, neste estádio, a criança, o importante a abordar nesta primeira fase, isto para não estar a falar na criança já numa fase adulta, não é? Acho que isto acaba por colocar medos, restringir a educação, a primeira abordagem com o pai, falar de uma forma mais subtil, porque é bebê ainda. Isto seria a forma de eu interpretar este mapa. Portanto, abordaria que possivelmente isto é uma criança que tenha uma percepção intuitiva bastante grande, porque depois tenha uma lua em peixes, tenha uma capacidade de sentir tudo, a sua extrema sensibilidade depois numa fase mais avançada pode levar a esconder até aquilo que sente e, portanto, seria importante abordar esta lua em peixes, não é? Porque está numa fase de amamentação, então há aqui uma necessidade profunda de receber amor por parte da mãe. O laço tem que ser um laço bastante profundo, uma tendência, poderá haver aqui uma tendência de apego, e abordaria também a fase do sono, que é, este é um estádio da criança onde a criança começa a perceber as crises ou os conflitos internos, ou como o indivíduo encontra as suas potencialidades. Estamos numa fase que se chama sensório-motor, e aqui é quando a criança começa a adquirir algum controle motor, a aprender os objetos que a rodeia, os objetos físicos, a sentir os movimentos, estimular as sensações, as emoções, que é fulcral nesta criança, uma vez que esta criança tem um elemento água bastante presente, portanto, há um lado emocional muito grande. E depois, a primeira oposição a Vênus, que não é para já, mas, mas daqui a nada será. Portanto, estamos a abordar até há um ano, ok? Há a sensibilidade e o cuidado com a mãe. Sabemos que é uma lua que está em quadratura, deixa-me cá ver, sim, uma lua em quadratura a Mercúrio. Portanto, em termos de sono, pode ser uma criança com alguma dificuldade em dormir, portanto, chamar a atenção que se calhar seria importante
colocar uma luz, pôr uma musiquinha mais zen, sons da natureza para a criança ter alguma tranquilidade e dormir. Esta lua poderá eventualmente também abordar temas como alguma intolerância depois em termos de leite, em termos da introdução das papas. E, portanto, a conversa com o pai ou com uma mãe nesta fase inicial iria um bocadinho por aí. É, é aquela relação decisiva de confiança ou desconfiança. Isto vem muito a partir da mãe, do pai também. E seria por aqui a minha abordagem em Boa, relação boa, boa. a este mapa. Brigitte, aqui, só pegando aquilo que tu acabaste de dizer ali atrás sobre a questão da competitividade, por exemplo, aqui Sim, neste mapa é muito evidente que não há pois muita é, energia de fogo, pois é. é muito mais energias. Queres, E queres desenvolver essa ideia, não é? Ou é o contrário, então esta criança não vai ser competitiva, provavelmente. quer dizer, eu acho que, pensa comigo, Diogo, que Vamos é, embora. esta criança tem um Sol em Escorpião, ok? É extremamente intensa, cujos os regentes, que é Marte, que também está em Escorpião, e Plutão, que está no meio do céu, eu diria que sim, que esta criança poderá ter aqui não uma energia intensa, mas de competitividade de alguma forma bastante presente. Portanto, eu olhando, ok, em termos de emoção, tem as emoções à flor da pele, se calhar precisaria, sabes, numa fase mais à frente, que os pais compreendessem que numa fase mais emocional, que a criança até tivesse algum tempo para estar sozinha, a interpretar as suas emoções, a perceber o que é que internamente, como é que ela sente, ou como é que ela própria pode lidar com determinadas frustrações, mas acho que tem outro tipo de força, não a força física, mas que eventualmente em termos de desporto seria importante. Ok. Não concordas Essa com ideia, isso? é uma boa ideia interessante, não é? Mas aqui nota-se que como há muitas energias de água e de terra, Sim, é muito presente, não é? Esses dois polos, e o Sol em Escorpião, a Lua em Peixe, então traz daqui um vetor muito mais de, se calhar, não é pois. explosivo, não é? A explosão não é uma ideia presente, se calhar é uma ideia Sim. mais de proteção, não é? De manter, se calhar uma competitividade mais implícita, não é? Mais internalizada, mas não é Uhum. para aquela criança que, por exemplo, olha, que vai As adorar coisas correr, para vai andar amanhã, não é? Quero as coisas para exatamente, amanhã. vai querer Sim. as coisas muito mais pacíficas, regulares, estáveis e tudo mais. Não é? É só realçando o que tu estavas a acabar de Sim, dizer, não sim, é? sim, sim, e bem, sim. É exatamente isso. Boa, sobre este mapinha, vamos ver mais alguma coisa, Brigida? Vamos ver o próximo Vamos ao exemplo. próximo. Oh, maravilha. Isso é que é maravilhoso. Vamos lá descobrir então o próximo mapa. Então, o próximo mapa O e professor também. também, na relação com aquilo que foi dito atrás, não é? Isto é uma criança, cujo Sol, está no signo de Capricórnio, portanto é uma criança extremamente determinada, persistente, e até paciente. Aquele, aquele ascendente em Escorpião também também lhe dá aqui, essa força para ela levar a cabo a toda esta persistência, sabendo que, Saturno, é o regente de Capricórnio e este mesmo Saturno também está em Capricórnio, imaginemos lá a responsabilidade desta criança, a autodisciplina, o sentido de dever, a organização. Portanto, à partida eu Certo. diria logo esta criança precisa necessariamente ter momentos de lazer, de brincadeira, porque acaba por levar tudo demasiadamente, hum, não diria sério, mas com responsabilidade, não é? Abordaria também a questão de, se calhar, poderá ser uma criança mais apegada ao lado material, que há muita vontade de aprender e de cumprir
as regras na escola. Portanto, a forma como os pais podem lidar com esta criança pode ser reconhecer as suas conquistas, ajudar a brincar e a divertir-se, ou então, na altura de definir regras, que as mesmas sejam de uma forma extremamente estruturada para que ela possa perceber, com princípio, meio e fim, aquilo que lhe é pedido. Por outro lado, estamos a falar de uma criança que está num estádio onde acaba por começar a reconhecer-se com o indivíduo, a perceber quais são as suas características, se será boa, se será má, no sentido de sou competente ou não sou competente, porque estamos novamente ali a falar de elemento terra muito presente. E então, eu diria que isto é a fase da idade dos porquês. Então, um pai ou uma mãe terão que ter alguma paciência, tempo, que é uma coisa que sabemos que é difícil nos dias de hoje os pais terem tempo para se poderem dedicar a este papel tão importante. E então esta é uma fase dos porquês, não é? É uma idade pré-escolar em que esta criança tem necessidade de perceber porque é que é azul, porque é que o mar é azul, porque é que o céu é azul, pronto. E há toda aqui esta, pronto, esta compreensão sobre esta altura de desenvolvimento da criança. Os trânsitos planetários, ou melhor dizendo, os ciclos planetários importantes no mapa desta altura estão muito associados ao planeta Mercúrio, evidente, perceber a parte da argumentação, da lógica, do raciocínio, não é? E, portanto, aqui abordaria-se logo o Mercúrio, sendo um Mercúrio em Sagitário, que está em quadratura com Neptuno e, portanto, isto aqui pode causar alguma confusão em termos de lógica e ainda para mais evidenciar esta fase dos porquês, ok? Por outro lado, Saturno também acaba por ser extremamente importante nesta fase, que é a altura da estrutura, das regras, e o ciclo, para mim, fundamental neste estádio é o segundo retorno de Marte. E então, este segundo retorno de Marte acaba por nos falar nas habilidades motoras, das frustrações, da criança ser confrontada, se calhar com agressividade na escola, na pré-escola, ou a sua vontade nem sempre ser aceite perante os amiguinhos, ou os colegas, ou até os educadores. E então, esta também é uma fase muito gira, não é? Porque eu estou a mostrar de pequenino a tentar. Só explicar isso, Brigitte, que esta criança nasceu a 23/12/2019, por isso deve ter 3 anos e pouco agora. 4. Eu acho que tem De 4, não, vai 19, fazer. vai fazer 4 aninhos agora em dezembro deste ano, exatamente. Sim. Então, esta criança está muito. Há uma tendência. Este segundo retorno de Marte está muito ligado à estrutura, sabes? À parte das brincadeiras, à frustração de, sei lá, ou então aquela. Estou a tentar me colocar na sala com miúdos desta idade, que é a amiguinha não quer brincar desta forma, então a vontade dela não vai ser levado a cabo. Há uma tendência de até não aceitar
a ordem ao sentido de responsabilidade em termos daquilo que lhe é imposto de fora. Por outro lado, pronto, e depois abordando este sol conjunto, porque isto depois é um mundo, como nós sabemos. Eu estou só a referir os ciclos mais importantes. Estava a falar do segundo retorno de Marte, e sabemos que ela tem um Marte em Escorpião, e portanto o segundo retorno seria na casa 7, não é? Em Touro. Então é esta a minha personalidade, a ação dos outros, é muito esta é perceber esta relação, quem sou eu, o que é que eu quero que seja imposto, quais são as minhas vontades, o que é que o outro me está a colocar em termos de vontade. É muito importante, eu acho isso, Brigitte. É uma coisa que estás a tocar hoje, já tocaste no mapa anterior e estás a falar agora, que é isso, enquadrar o mapa na idade da pessoa que está, de quem o mapa é. Porque às vezes uma pessoa interpreta o mapa como se fosse indiferente, é muito diferente de interpretar o mapa de uma criança do mapa de alguém que tenha 40, 50, 60, 70, 80 anos, Sabes, porque são fases diferentes. e sabes uma coisa interessante, e isto é um bocadinho da minha prática. Não acho vantajoso, quando se aborda um mapa de astrologia infantil, estarmos a falar em ciclos mais à frente. Acho que é muito mais produtivo para um pai e para uma mãe perceberem que altura de vida a criança está, e tu, nessa mesma consulta, abordares, tentares mostrar a perspectiva de como é que a criança pode precisar, ou daquilo que ela está a precisar no momento, do que propriamente daquilo que eventualmente será Claro, há um futuro uns anos mais. hipotético, não é? Sim. E acho que é muito mais produtivo, quer para a criança, quer para os pais perceberem a fase e o estádio na Claro, qual a naquele criança momento. sai de um momento. E para nós terminarmos, vamos ver então o mapa número 3. Então, bom, vamos embora. Pronto. Mapinha número Então, 3. o mapa número 3 é de uma criança que também tem aqui um elemento Mas engraçado. já é mais Primeiro, velhinha, não é? Já é um bocadinho é, mais velhinha esta criança. já tem 8 anos, e portanto abordaria logo numa fase inicial este sol numa casa 2, não é? Porque numa criança é diferente de num adulto. Numa casa 2 são as minhas coisas, os meus recursos pessoais, não é? Porque a criança é muito, é meu, aquela história de que, e eu tenho que contar esta história vendo este mapa, que é uma criança desta idade, nos seus anos, recebe uma prenda e estão os paizinhos todos à volta a dizer: o amiguinho quer brincar com o presente que ele recebeu naquela altura, e os pais estão todos: vá lá, anda lá, empresta, empresta. E esta criança: não, mas é minha, ainda nem usufruí, ainda não usei, não é? E estão os pais todos a dizer: vá lá, dá ao teu coleguinha para ele brincar. E isto é muito giro em termos de educação, que lá está, os educadores em geral, há muito esta tendência de o outro, e não numa fase inicial de dar o prazer à própria criança de usufruir dos recursos que ele próprio tem. Há muita tendência do outro, e portanto depois nós, numa fase adulta, andamos aqui a compreender quem é que nós somos, enquanto deveríamos ter sido educados a olhar inicialmente para aquilo que temos, para as nossas coisas, para os nossos recursos. Faço sempre esta analogia porque acho interessante, e acho que acaba por ser uma perspectiva diferente daquilo que a sociedade acaba por pôr ou impor, entre aspas, em termos da nossa relação com o mundo em geral. Isto é uma à parte, desculpa, Diogo. Por outro Não, é lado, super útil. É super útil perceber isso, não é? É importante perceber que há momento para tudo, não é? Há momento para é, partilhar, mas há momento para usufruir, sim, sim. não é?
E então, isto sendo uma criança com um Sol na área de vida das minhas coisas, dos meus recursos, acaba por ser uma pessoa extremamente sensível, uma criança extremamente sensível ao ambiente que o rodeia, tendo aqui alguma intuição no sentido de perceber o que é que os outros acabam por sentir e, portanto, esse peso em termos da história que eu estava a contar anteriormente do presente até acaba por anulá-lo em termos daquilo que ele sente, porque acaba por sentir muito mais o que é a outra criança ou a necessidade da outra criança, o que numa fase adulta isto pode ser complexo. Portanto, há aqui também algumas diferenças de humor que podem até parecer aos olhos dos pais despropositadas, não é? Porque há aqui algum ataques de reservas, quer da sua timidez, quer da sua emoção. E pode ser aqui uma criança que, por outro lado, poderá ter esta parte sensível, mas eu diria que seria uma criança que acaba por ser assertiva e com alguma autoconfiança, porque tem as suas emoções num trígono muito bonito com Marte. Portanto, acaba por compensar esta sensibilidade nesta perspectiva. Portanto, o que é que eu diria também em termos de pais? Possivelmente esta criança, nesta fase escolar, que já estará 8 anos, sei lá, no segundo ano, sim, acho que sim. Por aí, Quando mais ou menos estiver, digo, não é? sim, quando estiver mais agitado, sei lá, uma caminhada, ir até ao mar, um contacto com a água para promover aqui alguma calmaria em termos de emoções, em termos de medos. Por outro lado, promover aqui a autonomia, não é? Porque poderá haver aqui alguma dependência em termos de pai e de mãe, das emoções, da proteção. E como tem um lado, eu diria, bastante protetor, poderia ser benéfico para esta criança ter um animal de estimação para cuidar, uma vez que pode colocar nesse mesmo animal todas estas competências de maternidade, de nutrição ao outro. Então, um animal de estimação podia ser interessante nesta fase, porque já aqui há algum nível de consciência, já são 8 anos, já é uma fase diferente. Temos ali um Saturno até numa área de vida, posicionado numa área de vida de responsabilidade em relação aos animais, pronto, por aí. Não vou abordar ali depois questões que podem estar relacionadas com, com uma saúde se calhar mais frágil, ok? Mas diria que em termos de aprendizagem, que será uma criança com necessidade de ser estimulado, uma criança em que está num estádio em que as amizades acabam por começar a ganhar alguma consciência, alguma consistência e, portanto, é uma fase onde a criança acaba por perceber-se nos diferentes tipos de papéis que tem no seu dia a dia, se os desempenha de uma forma agora está-me a falhar a palavra, mas será competente ou não será competente? Então, é como se as suas competências cognitivas ganhassem alguma solidez ou não. Isto seria esta fase desta criança. E então, abordaria aqui, e isto porque deixa-me aqui olhar aqui para os meus para os meus papéis. A primeira oposição de Júpiter, que isto ocorre mais ou menos 6 anos e pouco, 7 anos, não é? O sim, ciclo de Júpiter tem 12 anos, entre sim. mais ou menos a meio. É a altura onde ele começa a colocar as questões sobre o que é que acredita, o que é que não acredita, o que é que para ele é correto,
como é que ele aprende, a relação com os professores, não é? Sendo Júpiter muito associado ao professor, poderia eventualmente abordar a primeira quadratura de Saturno, onde há aqui a disciplina e as limitações, há aqui que colocar consequências nas ações, e consequências essas que vai imputar aqui algum tipo de receios. E nesta fase, e para esta criança, será preciso, uma vez que ele tem ascendente em Gêmeos, com Mercúrio, mesmo ali a abrir o ascendente, em quadratura a Neptuno, será uma criança que, se calhar, numa altura de testes, pode ficar mais agitado e criar aqui alguma disciplina de uma forma amorosa, não é? Sendo uma criança muito sensível, usar aqui estratégias em termos de limites e regras, se calhar dormir a tempo e horas, se calhar antes de dormir ler uma historinha mais leve, mais suave, para que possa dormir com alguma tranquilidade. Pronto, este tipo de estratégias, através deste mapa, por exemplo, eu daria aos pais. Espetacular, Brigitte. Eu acho que tu trouxeste ideias muito importantes de perceber o benefício, não é? Os benefícios que têm, nós conhecemos os mapas Sim, dos mais jovens, não é? Eu ia dizer dos que estão aos nossos cuidados, não é? Seja lá sim. ele um filho, um Isto, primo, isto, um neto, não é? Não é propriamente isto, filhos diretamente, mas de perceber que todas as pessoas têm uma certa característica e à medida do momento, eu acho que é isso, nós podemos sintetizar por aí, à medida do momento que percebes quais são as características, começas a poder desenvolver medidas que possam contrabalançar um pouco essas debilidades, não é? Esses desafios, não é? sim. E o interessante, sabes, Diogo, é muitas vezes também tu olhares para um mapa e potenciares até o contrário do que aquele mapa te vem pedir, não é? Que é a energia de fogo, quer dizer, se alguém tem uma energia de fogo muito presente, ou a energia de terra, como vimos no mapa número 2, se estamos a colocar àquela criança ainda mais limites, ainda mais estrutura, ainda mais trabalho, ainda mais necessidade de ter que estudar, hum, vai criar ali Subcarga daquela energia. É aquela criança que eu estava há pouco a brincar, a dizer, é a criança que tu não precisas dizer que vais estudar, que ela já naturalmente já vai sozinha. Diz, sim, deixa sim. de estudar, anda a sair de casa. É que se calhar seria uma coisa que ajudaria aquela criança a pronto, a trabalhar Equilibrar a melhor, a energia, não é? equilibrar Trabalhar e aquelas não, energias, sim. não ver de uma forma tão prática, tão rígida. Brigitte, quero-te agradecer muito pela tua partilha e dizer-te a ti que tu estás a ouvir e ficaste aqui connosco até ao fim, se tu quiseres saber mais do trabalho da Brigitte, acompanhar os seus projetos, a Brigitte é eu ia dizer da zona do Porto, mas não é dizer do Porto, não é do Porto, não é, ali do lado do Porto, Matosinhos, acho eu, não é, Brigitte? É ali da zona do Porto, do Grande Porto, não é? Então, podes ter com a Brigitte provavelmente presencial, podes fazer consultas online com ela. Se gostaste deste tipo de temas, se tens um feed, queres fazer um mapa sobre este assunto, vai até o Instagram da Brigitte, é muito simples. São 3 Bs de seguida, BBB-is, não é BBBis, melhor dizendo, underscore. Agora vamos ver o Instagram da Brigitte. Na descrição do vídeo também está o link lá para o Instagram, para o LinkedIn, para todas as informações para tu poderes chegar até a Brigitte. Então, eu acho que realmente a importância da consciência, quanto mais ferramentas, nós vamos poder coletivamente ser uma humanidade mais eu vou dizer consciente outra vez, porque é a palavra que eu, para mim, eu acho mais importante, não é? Mas mais consciente dos seus desafios, das suas propostas, não achas, Brigitte? Eu acho que Todos sim, nós sem vamos ser dúvida. melhores, de alguma Sim. maneira. Vamos ser, poderemos ajudar a ser e todos em conjunto seremos ainda melhor, não é? Claro, é exatamente isso. Brigitte, um gosto ter aqui no canal, espero que tenhas sido confortável para Muito ti. obrigada pelo convite. Eu desejo-te as maiores felicidades neste projeto e espero hum, estar a par de todas as novidades. Obrigada por tudo.
Muito obrigado a ti, Brigitte, por teres vindo partilhar a tua sabedoria. E a ti que ficaste connosco até ao fim, antes de ir embora, passa lá no Instagram da Brigitte, subscreve o canal aqui do YouTube, junta-te à comunidade de Escolas de Teologia. Se ainda não te subscreveste, basta subir o vídeo, dá um botão de subscrever, clica lá, junta-te, é grátis e sim fazes parte aqui da comunidade. Tenha um excelente dia e até ao próximo vídeo.